Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso soberano Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família, em teu lar. Esteja buscando a presença do Senhor, presença que nos fortalece, que nos sustenta, que nos alivia, que nos mantém de pé. Sim, de pé diante de Deus, diante do Filho do homem, do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque quando Ele vier, Ele tem que nos encontrar de pé, sim, não caídos. Então esteja buscando a presença do Senhor diariamente, vivendo de modo prudente. Não sabemos quando Ele vem. Estejais preparados. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com o Senhor. As primícias são do Senhor. A nossa primeira fala deve ser dirigida a Deus. Louvai ao Senhor, o único louvor e adoração a Ele. Ao abrir os teus olhos, dirige a Deus. Entregue o seu dia ao Senhor. Diga: Deus, está aqui o meu dia, eu consagro a Ti. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 30 de julho de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15, onde vai nos dizer a Bíblia assim: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Glórias ao Senhor por este alerta. Hoje eu vou ministrar sobre a sua vida, sobre rebeldia, sobre rebelião. Sim, porque a rebeldia, meu irmão, ela é impregnada no nosso caráter humano, na carne propriamente dito. Somos rebeldes, sabe? Somos rebeldes. Talvez por conta do nosso orgulho, da nossa arrogância, de nos achar superiores e não querer nos sujeitar a ninguém superior a nós. Enquanto que a Bíblia nos diz que nós devemos achar o nosso próximo sempre superior a nós, ou o contrário, nós sempre inferiores ao nosso próximo. Sim, a rebelião, ela é um ataque contra um poder ou uma autoridade que está em vigor. Eu vou começar a ministrar na sua vida sobre rebeldia com Deus, sobre rebelião com Deus, contra a maior autoridade, o maior poder. A rebeldia contra o onipotente, o único todo-poderoso, onde todo o poder está concentrado em suas mãos. A rebeldia contra a autoridade suprema de Deus, o sumo sacerdote. E o vigor dessa autoridade, desse poder, é a eternidade. Ele sempre, por todo o sempre. Mas às vezes nós somos tão rebeldes com Deus, não é mesmo? Sim. Sabe, nós deveríamos em todo o tempo ouvir Jesus dizer, ouvir a sua palavra. E quando nós reconhecemos Jesus como autoridade suprema, nós buscamos praticar a sua voz.
praticar a sua vontade e não rebelar contra ela, e não nos revoltar contra ela. Até mesmo porque nós buscamos ser consolados por ela, porque é a palavra que nos ensina a sermos aperfeiçoados. Romanos 15, verso 4. É a palavra que nos dirige a sermos vitoriosos. É a palavra que nos conduz o que devemos ser, uma vez que nós queremos salvação. Sim, é a palavra que gera em nós paciência, é a palavra que gera em nós consolo e assim produz em nós a esperança da vinda de Cristo. A esperança de que dias melhores virão. Mas às vezes nós endurecemos o nosso coração quando a palavra fala aquilo que nós devemos deixar de fazer, que nós devemos deixar de praticar. Quando a palavra penetra nos nossos corações e divide o nosso interior, dizendo: não faça isso não. Aí nós desagradamos da palavra e queremos rebelar. O pecado da rebeldia, ele é comparado, ele é pior que a feitiçaria. Ele é comparado a ela, sabe? E nós ficamos rejeitando a palavra. Quando nós rejeitamos, nós estamos rejeitando a autoridade de Deus, que vem por meio da sua palavra. Nós estamos rejeitando o poder de Deus, a palavra do poder, como diz em Hebreus. Agora, se a ela rejeitarmos, rebeldes nós somos, irmão. Se endurecermos os nossos corações à palavra, nós não deixamos ela penetrar nos nossos corações. E é exatamente a palavra que nos ensina a sermos filhos do Altíssimo, filhos de Deus. O espírito de rebeldia, ele nos distancia de Deus. E ele nos faz viver em terra árida. No livro de Salmos 68, 6 diz que os rebeldes, eles vivem em terra árida. Porque o melhor dessa terra, meu irmão, meu caro ouvinte, é para os filhos de Deus. E terra árida é terra escassa. É terra onde não se encontra nem mesmo as necessidades a serem supridas. É o que a rebeldia nos provoca. Olha, no livro de Zacarias, no capítulo 7, do verso 11 ao 13. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas. E ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Versículo 12. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Olha só o reflexo que vem sobre a vida dos rebeldes, daqueles que se rebelam contra a autoridade de Deus, daqueles que se rebelam contra a voz de Deus, com aqueles que não aceitam e que rejeitam a sua palavra. Versículo 13: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. A rebeldia faz com que Deus não nos ouve. Não nos ouve. Você pode gritar, clamar, chorar, espernear, mas a rebeldia faz com que Deus não te ouve. Sim. A rebeldia, ela tem reflexos bem danosos. O não respeitar uma autoridade, até mesmo a autoridade humana, sabe?
Às vezes você pensa, não, é a autoridade de Deus, mas a Bíblia vai nos dizer, no livro de Romanos, no capítulo 13, a partir do verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Aqui é categórico, irmão. É toda a autoridade superior a você. Esteja sujeito a ela. Porque não existe autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Está entendendo o que é a rebeldia? Não se rebela contra o seu superior no trabalho, não se rebela contra o seu superior dentro do ministério onde você congrega. Não se rebela contra o seu superior governamental, não se rebela. Os erros dele, ele vai pagar o preço para Deus. Mas nós temos que nos sujeitar a ela, porque toda autoridade é definida por Deus. Cuidado com a rebeldia. Agora voltando para a rebeldia com Deus. Ande de acordo com a vontade de Deus. Porque quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, nós honramos a Deus e honramos toda e qualquer autoridade sobre as nossas vidas aqui na terra. Sim, a autoridade. O Senhor é o nosso Deus. Sirva a Ele em integridade. E lembre-se que os rebeldes, eles vivem em terra árida. Portanto, não resista à palavra. Não resista ao poder e à autoridade do Senhor dos exércitos. Reconheça Ele de verdade como seu Senhor. E o Senhor, Ele dita regras. E quando nós o reconhecemos como Senhor e autoridade nas nossas vidas, nós obedecemos às suas regras. Obedecemos à sua vontade. Caso contrário, vai viver em terra árida. Caso contrário, o Senhor não vai te ouvir. Submeta-se ao Senhor. E quando nós submetemos a Deus, nós submetemos ao seu tempo, à sua vontade, nós submetemos aos seus propósitos, nós submetemos à sua voz, à sua palavra, tudo que vem de Deus para nós. Sim, submeta-se. Não se rebele. Aceite a palavra, mesmo que ela arranque o seu olho, mesmo que ela arranque um braço seu, mesmo que ela arranque o galho podre. Aceite a palavra. Feche os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai. Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche ela, Deus, com a tua presença em o nome do Senhor Jesus. Manifesta, Deus, o teu poder. Tu és o Senhor que faz, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Deus Emanuel. Jesus, sê conosco, Deus, no dia de hoje. Sê conosco, Deus, em todo o tempo. Nos enche com a tua presença que nos causa discernimento, a fim de permanecermos em ti e não sairmos da tua presença, a fim de andarmos segundo a tua palavra, a verdade, a tua vontade, em todo o tempo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.